Ora, muito bem. Bom, então, olá, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento especialmente eu como ex-autarca, um grande respeito pelos autarcas, a Presidente da Câmara do local onde me encontro, que é Porto Alegre, e que é, na hierarquia, aqui a quarta figura do Estado, não sei se sabe, Firmelinda. Primeiro é o Presidente da República, depois é o Presidente da Assembleia, depois é o Primeiro-Ministro, depois é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara do sítio onde estamos, não é? E cumprimento também todos os autarcas aqui de Porto Alegre, das freguesias, outros Presidentes de Câmara, porque realmente se houve sítio onde as coisas correram bem, foi aqui, foi em Évora e foi aqui, e o PSD teve efetivamente uma grande subida. Ora bom, aquilo que estamos aqui todos a fazer é falar sobre a coesão territorial. Eu reparei que descambou, no bom sentido do termo, um pouco para a questão da regionalização, e eu acho isso muito bem, e posso mesmo começar por aí e dizer o seguinte: nós temos diversos problemas estruturais em Portugal, como é evidente. Um deles é que nós somos um país muito concentrado e muito centralizado. Não sei se alguém falou na diferença entre concentração e centralização, são duas coisas diferentes. Nós somos muito concentrados e muito centralizados, ou seja, muito concentrados quer dizer que temos tudo nas áreas metropolitanas, particularmente em Lisboa. Muito centralizados quer dizer que as decisões são tomadas de forma centralizada, também elas em Lisboa. E temos de descentralizar e temos de desconcentrar. Mas nós temos mais dois problemas estruturais em Portugal que irão ver que, a minha opinião, podem ser facilmente a solução ou o atenuar desses problemas podem ser facilmente associados a esta questão, que tem a ver com a reforma do nosso regime político, que está profundamente desgastado, aí irei, e tem a ver com a questão orçamental de termos necessidade de baixar a despesa pública e depois, por consequência, o déficit e, por consequência, a nossa dívida pública. Vamos então começar pela questão de combater o centralismo e a concentração. Nós fizemos um referendo à regionalização em Portugal, eu penso que em 1997, 1998, mais ou menos por aí. Votei, eu era secretário-geral do PSD, o presidente do PSD era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e eu votei contra a regionalização nesse referendo e fiz ativamente campanha contra a regionalização. Na altura, alguns que tinham defendido a regionalização e depois não tiveram coragem de a continuar a defender quando ela estava mesmo em cima da mesa, disseram que era porque eram regiões a mais ou eram regiões a menos, ou o modelo isto ou o modelo aquilo, foram-se desculpando da maneira como puderam. Eu não tive que me desculpar de nada. Pusessem à minha frente, eu era contra. Ponto final. Muito bem. Situámos-nos, portanto, há 23 anos, há 24 anos. Passaram-se 23 anos, à volta disso, 24 anos, e a questão que eu coloco é assim: o país disse que não à regionalização. E então, nestes 24 anos, o que é que aconteceu? O país está menos concentrado, o país está mais descentralizado, o interior está menos esquecido. Não, é exatamente ao contrário. Portanto, todos aqueles que lá atrás votaram não, como eu, têm a obrigação de repensar a matéria e dizer: se não correu bem, se calhar temos de arranjar a forma para que as coisas corram melhor. E, portanto, se eu votei não naquela altura, eu hoje não vos vou dizer que votaria sim, mas vou-vos dizer que gostaria que Portugal fosse capaz de construir um modelo em que eu pudesse votar sim. Ou seja, eu não digo sim a qualquer regionalização. Chama-se regionalização, logo sim. Não. Depende de muitos fatores. Mas eu gostaria que Portugal encontrasse uma solução em que eu me revisse. E para eu me rever, há, enfim, diversas condicionantes que eu vos vou dizer. Mas, entretanto, queria-vos dar exemplos, e nesses, entretanto, 20 e tal anos, uma das coisas que eu foi 12 anos presidente da segunda maior Câmara do país e fui, durante 8 anos, presidente da Junta Metropolitana do Porto. Penso que, ao nível de juntas metropolitanas, sou o português que foi mais tempo presidente de uma junta metropolitana, e também o português foi mais tempo presidente da Câmara do Porto. Portanto, essa experiência, olhando para a realidade, mais essa experiência dá, obviamente,
para eu pensar naquilo que efetivamente é o melhor para o país. Eu era Presidente da Junta Metropolitana, ainda era só, penso, Presidente da Câmara do Porto, depois fui também da Junta Metropolitana, e o Governo do Dr. Durão Barroso criou a Agência Portuguesa para o Investimento. Convidou, felizmente, o Dr. Miguel Cadilho, e o Dr. Miguel Cadilho disse: sim, senhor, eu aceito, mas fica no Porto. E então, a Agência Portuguesa para o Investimento, uma agência para angariar investimento, fundamental na altura, ainda hoje fundamental também, ficou sediada no Porto, para quem conhece, no edifício Península, ali na zona do Bom Sucesso. Entretanto, eu fui Presidente da Junta Metropolitana, nessa qualidade tive diversas reuniões, o Governo do Dr. Durão Barroso sai, vem depois o Governo Sócrates, vem Santana Lopes e depois Sócrates, o Dr. Miguel Cadilho sai, entra o Dr. Basílio Horta, que hoje é Presidente da Câmara de Sintra, eu comecei a ter diversas reuniões com ele, e a dada altura disse: olha, você vai tirar isto aqui do Porto, vai lá para Lisboa, como é o costume. Não, nem pensar nisso, nem não sei. Mas não, senhor, não, foi aqui que fica, aqui isto e aquilo. Olha, doutor Basílio, diga-me uma coisa, o senhor vive aonde e vai dormir aonde? É em Lisboa, não é? Então, se o senhor vive em Lisboa e vai dormir em Lisboa, não é? Isto é uma questão de tempo, você vai levar isto para Lisboa. Não vou nada. Bom, havia um outro organismo que era o ICEP, que nós queríamos fundir com a API, com a Agência Portuguesa para o Investimento, e centralizar. Devo-vos fazer aqui uma confidência, e é preciso olhar para isto, e centralizar no Porto. E centralizar no Porto porquê? Porque eu era Presidente da Câmara do Porto, eu era Presidente da Junta Metropolitana do Porto, convinha-me jogar o meu peso político para defender o Porto. Hoje é diferente. Eu hoje não sou Presidente da Câmara do Porto, nem sou Presidente da Câmara de Lisboa, nem de Braga, nem de Coimbra. Eu sou líder de um partido nacional, compete-me olhar para o nacional como um todo. E não considero que a ICEP devesse ir para o Porto. Considero que a ICEP estava melhor em Braga, por exemplo, estaria melhor em Guimarães, estaria melhor num sítio onde o tecido das pequenas e médias empresas, inclusivamente, é maior. Mas isso é agora. Quando eu fui eleito para defender o Porto, era o Porto que eu defendia, os outros que defendessem a terra deles. De qualquer maneira, estávamos todos, unânime para todos, que não deveria estar na capital, ou não poderia estar na capital do país. Foi fundido, hoje chama-se ICEP, está em Lisboa. Eu tenho a impressão que nem escritório tem em mais lado nenhum do país, ou se tiver escritório, é coisa pouca. O Dr. Durão Barroso também decidiu que o IAP-MEI viria para... Esse também era para o Porto. E isso ficou no papel, mas depois, na prática, nunca. O IAP-MEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Onde estão as pequenas e médias empresas, fundamentalmente? Estão em zonas como Aveiro, Braga, um bocadinho em Leiria. Não estão, seguramente, na capital do país. E se nós pensarmos no IFADAP, que é o Instituto para a Agricultura, onde é que está a agricultura? Está em Lisboa. Em Lisboa que há agricultura. Não há em Lisboa, não há no Porto, como é evidente não há em Braga, teria de estar num outro local do país. Podia estar em Évora, podia estar em Santarém, podia estar em Porto Alegre. Era onde devia estar. Seríamos um país mais desconcentrado e, em parte, descentralizado, porque esses organismos também têm algum poder de decisão. Quando o Governo Passos Coelho privatizou a ANA, nós tivemos na altura, na Junta Metropolitana, uma guerra, digamos assim, em que queríamos que os aeroportos fossem privatizados, não todos no conjunto da ANA, Faro, Lisboa, Porto, e que houvesse, portanto, uma gestão autónoma do aeroporto do Porto, uma gestão autónoma de Faro e uma gestão autónoma de Lisboa. Assim não foi, e, portanto, hoje vão ver como é que a ANA gera os aeroportos, vão tentar arranjar, por exemplo, um voo, como eu tentei arranjar esta semana, vou precisar de ir do Porto para o Funchal, sítio que é Portugal na mesma, é um problema, há muitos. E depois vai saber, é Porto, Lisboa, fica não sei quanto tempo em Lisboa, Lisboa, Funchal. Ou seja, se nós queremos desenvolver o território, nós temos de dar possibilidades ao território de se gerir, de autogerir, em função daquilo que são os seus objetivos e em competição com os outros, porque justamente a competição arrasta também ela própria o desenvolvimento. Não, senhor, está tudo no seu conjunto, e o aeroporto do Porto, agora estou a falar neste, a definhar, e seguramente que Faro terá razões de queixa, Funchal tem razões de queixa, Ponta Delgada tem naturalmente também razão de queixa. Fui administrador da Metro do Porto muitos anos, cheguei a ser presidente não executivo da Metro do Porto, onde é que é desenhado as novas linhas da Metro do Porto, quando há dinheiro para as fazer. Elas são propostas pela Metro do Porto, decididas depois pelo Governo em Lisboa. Portanto, o Governo em Lisboa é que diz que linhas é que se faz no Porto e, eventualmente, que linhas se fazem em Lisboa também. É evidente que o metro, ou toda a questão dos transportes metropolitanos, municipais, regionais, se os houver, devem, obviamente,
ser geridos localmente, porque é localmente que as pessoas melhor sabem, melhor conhecem. Eu, em muitas coisas, como todos nós, somos ignorantes de primeiro grau. Como é evidente, nenhum de nós sabe tudo, nós somos ignorantes de primeiro grau. Nós só passamos a ignorantes de segundo grau, que é pior, quando não reconhecemos que somos ignorantes de primeiro grau e não perguntamos a quem sabe, quando achamos que sabemos tudo. E aí podemos ir a ignorantes de grau 10, até inclusive é porque o disparate é uma coisa atrás da outra. Portanto, se eu quiser saber alguma coisa sobre Porto Alegre e estiver sentado numa cadeira em Lisboa ou no Porto, decido a partir de lá ou procuro perguntar quem está cá e quem sabe. Procuro perguntar e articular com quem sabe, porque senão sai naturalmente asneira. E esta é a grande vantagem da descentralização. É justamente pôr a decidir aqueles que melhor conhecem os problemas. E os autarcas, de certeza, a engenheira Formelina, de certeza, que é a autarca de segunda geração, já foi na primeira geração, noutro sítio, de certeza que assistiu, de certeza, eu tenho a certeza absoluta que assistiu a decisões da administração central sem sentido nenhum, sem completa adequação àquilo que era a necessidade do seu concelho. E eles são 308 e todos nós assistimos a isso, até o Presidente da Câmara de Lisboa se pode eventualmente queixar disso, que fará das outras câmaras todas. E, portanto, o resultado final de sermos assim centralizados é este resultado de termos dois polos de desenvolvimento, um muito maior do que o outro, Lisboa relativamente ao Porto, e o resto do país, todo ele, a ficar esquecido, particularmente o interior, e não é preciso vir a Porto Alegre, que de todos é aquele que ainda mais razão de queixa tem. É mesmo o que tem mais razão de queixa é o Distrito de Porto Alegre, o que tem perdido mais população, aquele que só elege 2 deputados neste momento, quando, vejam bem, no círculo eleitoral de Porto Alegre, elegem-se 2 deputados para representar o Distrito de Porto Alegre. Em Lisboa elegem-se, salvo erro, 48, e no Porto 30 e não sei quantos. É só ver a diferença daquilo que nós estamos a falar. E eu dou-vos um exemplo do país mais desenvolvido da Europa, que é a Alemanha, e pergunto-vos assim, as 3 maiores empresas de automóveis da Alemanha que todos vocês conhecem, a Mercedes, a Volkswagen, a BMW, também podemos ir à Porsche, mas vale a pena, estas 3. A Mercedes, onde está? Está em Berlim ou está em Bona, porque antigamente a capital era Bona? Está em Stuttgart. A BMW está em Bona, antigamente, ou entretanto passou para Berlim, que a capital passou para Berlim. Está em Munique, também não está em Stuttgart. E a Volkswagen? Onde está a Volkswagen? Está em Berlim? Está em Bona? Está em Munique? Está em Stuttgart? Não, está numa terra que se chama Wolfsburg. Wolfsburg em Portugal, Lamego, Elvas, Porto Alegre, é disto que estamos a falar. À escala é disto que estamos a falar. O Tribunal Constitucional Alemão está em Berlim, ou ficou em Bona, porque antigamente a capital era Bona, antes de cair o muro? Não. Está numa terra que se chama Karlsruhe. Ponte da Barca, Ponte de Lima, não sei. É uma questão de vermos a escala. Mas temos o Banco Central Alemão. E o Banco Central Alemão, que deu origem a que o Banco Central Europeu lá estivesse ao lado, onde está o Banco Central Europeu e o Bundesbank, o Banco Central Alemão? Onde está? Está em Berlim? Está em Bona? Está em Munique? Está em Stuttgart? Está em Wolfsburg? Não, o Banco Central Alemão está em Frankfurt. Isto é um país. Ainda por cima, um Estado federado com Estados. Isto é um país. E por isso não podemos ficar muito admirados por isso e por muitas outras coisas, de os alemães terem o nível de vida que têm e nós temos o nível de vida que temos e o grau de desenvolvimento que temos. Nós, finalmente, tivemos a coragem de meter um projeto de lei na Assembleia da República, há 1 ano e tal atrás, transferiu o Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra e o Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra. Esteve 1 ano na Assembleia, foi agendado, foi debatido e foi votado há uma semana para aí, há uma semana e tal, e reprovou. O Partido Socialista e o Partido Comunista reprovaram. Teve os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS, da Iniciativa Liberal e o resto o Chega foi contra também, parece-me a mim, mas fundamentalmente o PS não votou contra, não é preciso votar contra, bastava abster-se porque tinha de somar 116 votos, a abstenção era igual a um voto contra. E, portanto, na hora da verdade, o Partido Socialista o que é que fez? Na hora da verdade, muita conversa sobre descentralização e desconcentração, mas na hora de uma coisa tão simples quanto passar o Tribunal Constitucional para Coimbra, votou contra. Ou o Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra, votou contra. Quando nesses tribunais, os juízes
só se deslocam ao tribunal para os plenários, trabalham em casa muitas vezes. Portanto, ainda por cima é disto que nós estamos a falar. Tem efetivamente uma carga simbólica muito grande, positiva. Para alguns juízes do Tribunal Constitucional, não, negativa. Consideravam um desprestígio o Tribunal sair de Lisboa e ir para Coimbra. Consideravam que o Tribunal ficaria, enfim, mais pequenino relativamente aos outros tribunais superiores, porque estava em Coimbra. Com esta mentalidade, nós só podemos ser mesmo pequeninos. Não podemos ser grandes com uma mentalidade deste género. E, portanto, eu acho que Portugal tem de dar uma volta. E isto tem naturalmente de ser diferente. A regionalização pode ajudar. Pode, sim, senhor, ajudar. Agora, eu entendo que a regionalização, para acontecer, tem de respeitar diversas regras que são absolutamente fundamentais. O que é que está em causa? Estão em causa as competências, estão em causa as finanças regionais e está em causa a arquitetura orgânica. A arquitetura orgânica, quantas regiões, que órgãos estamos a falar, finanças regionais, portanto, como é que se vai financiar, como é que se vão financiar as regiões, competências, o que é que deve ficar à escala do município, o que é que deve ficar à escala da região, o que é que deve ficar à escala nacional. Respeitando aquilo que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, aquilo que pode ser feito à escala local não passa para a escala superior. E eu, através de dois exemplos extremos, patéticos praticamente, explico facilmente a lógica desta coisa. Todas as cidades e aldeias e vilas têm um jardim. Têm jardins públicos. Bom, não passa pela cabeça de ninguém que a competência para cortar a relva e arranjar os jardins esteja no Ministério do Ambiente em Lisboa e seja o Ministro do Ambiente que diz a escala, agora vão o jardim da rua tal, na cidade tal, que isto não tem pés nem cabeça. É lógico que é uma competência que tem de estar à escala local. Agora, também não faz sentido que aqui em Porto Alegre houvesse forças armadas. E, portanto, a engenheira Formelinda tinha de gerir o Exército de Porto Alegre, a Força Aérea de Porto Alegre, a Marinha de Porto Alegre, e depois ali em Alter do Chão também se tinha Exército. Não faz sentido. Tem de ser uma competência de Estado, como é evidente. Portanto, através destes exemplos exagerados e patéticos, eu procuro explicar que é evidente que nós devemos alocar as competências àquele que está mais capaz de as realizar como deve ser. E essa deve seguir sempre o princípio da subsidiariedade. Podendo estar à escala local, está, e só se não puder estar à escala local é que passa para a regional e da regional é que passa para a outra. E, portanto, nós temos de ver isso, mas, atenção, nós estamos a falar só e apenas daquilo que já existe. A regionalização não pode vir a criar outros serviços, porque senão é pior a emenda que o soneto. Agora, a questão que se coloca é esta. A Direção Regional da Economia, a Direção Regional da Agricultura, a Direção Regional do Ambiente, deve reportar a um Ministro ou a um Secretário de Estado em Lisboa, ou pode reportar a um Secretário Regional, a alguém que está mais perto da realidade, melhor conhecedor da realidade e com melhor diálogo com as pessoas que estão, enfim, a quem isso interessa. Portanto, ninguém vai criar mais direções regionais. A questão que se coloca é de quem é a tutela das direções regionais. E depois matérias, as escolas secundárias. Onde é que devem ficar? Ao nível da região ou ao nível do município? Ao nível nacional? Seguramente que não, em minha opinião. Lá em cima, por exemplo, o Porto de Ouro e Leixões, ou o Porto de Lisboa, os portos, devem estar à escala regional ou devem estar à escala nacional? À escala municipal, seguramente não. Mas eu dá-me a ideia que o Porto deve estar à escala regional, mas isto carece naturalmente de estudos sobre essa matéria. A gestão dos transportes locais, seguramente, regionais ou metropolitanos, a promoção turística, tem de ter também, é uma matéria regionalizada, a proteção civil, por exemplo, Junta Metropolitana, Área Metropolitana do Porto. O Porto tinha uma escada Magiros. Não sei se sabe, aquela escada enorme. Bom, a escada Magiros no Porto é utilizada, não sei, de vez em quando. Se estivesse à escala metropolitana, em vez de uma escada Magiros, se calhar podíamos ter duas ou três, uma a norte, outra a meio e outra a baixo, e 3 escadas cobriam a área metropolitana toda. Portanto, um investimento menor para um instrumento caríssimo, um equipamento muito caro, e que hoje, que eu saiba, não sei se é, no meu tempo, acho que era só o Porto que tinha e os outros não tinham, quando muito podíamos emprestar. Portanto, há matérias
que inclusive ficam mais eficazes e mais baratas se fizermos justamente essa gestão. A gestão dos museus. Porque é que a gestão do museu tem de ser à escala nacional no Ministério da Cultura? Não pode ser à escala local ou à escala regional. A gestão cultural, a gestão dos teatros. Porque é que tem de ser necessariamente alguns teatros à escala nacional, alguns também à escala municipal? Porque é que não se elimina a escala nacional, fica a escala regional e escala local, por exemplo, para os teatros. Portanto, diversas matérias destas. A saúde. A saúde, os centros de saúde, à escala municipal parece curto, mas à escala regional, seguramente. À escala nacional é que para os centros de saúde não. Os hospitais de média dimensão, seguramente que à escala regional. Os grandes hospitais centrais, talvez não, talvez à escala nacional. Tudo isto é que é preciso pensar. Já existe, agora é preciso pensar como é que se tem melhor tutela. As escolas, por exemplo, do ensino básico, que estão sob a responsabilidade das câmaras municipais, têm um nível de qualidade de equipamento muito superior às outras que são da responsabilidade do Ministério da Educação. Eu lembro que foi no governo do PS Sócrates que lançaram um programa de reabilitação das escolas, que não as básicas, que são básicas, mas depois do segundo, terceiro ciclo e secundário. E porquê? Porque aquelas que eram do primeiro ciclo estavam à responsabilidade das câmaras, estavam na sua esmagadora maioria em excelente qualidade, e aquelas que eram do Ministério da Educação estavam numa situação absolutamente miserável. Porquê? Porque na Câmara Municipal, se partirem o vidro na escola, rapidamente telefonam ao vereador e no dia seguinte estão lá a pôr o vidro. E se no vereador não mandava, ainda telefonam ao Presidente ou à Presidente. Nas escolas centrais ligam para Lisboa, que é para o Secretário de Estado ou para o Diretor-Geral, não ligam. E depois, à escala da Câmara, se não manda arranjar o vidro, e se não é um vidro, se são muitos vidros, é uma semana, 2, 3, 4, a seguir perde as eleições. Portanto, tem mesmo de arranjar o vidro. Lá o Diretor-Geral em Lisboa não perde eleições nenhumas. Tem menos trabalho que não liga nenhum àquilo, se for caso disso. A área social é uma outra área que, quanto mais próximo, mais facilmente se gere bem e se atende às pessoas. Aí a área social, em alguns casos, vai já até para a freguesia, já até a Câmara Municipal é grande demais, a escala é grande demais para se conseguir isso. E o último, a economia, que é absolutamente nuclear. A gestão da economia, a captação de investimento e, portanto, a criação de emprego é absolutamente decisivo nisto que nós estamos a dizer. Porque há alguém que nasce aqui e que até consegue tirar o seu curso aqui, porque tem oferta e está de acordo com aquilo que quer, eu já sabia que toca sempre na altura em que não deve. Pois bem, até tira o seu curso aqui e depois quer continuar aqui. E continua como se não há oferta de emprego. Ou então, nasceu aqui, quer cá viver, não há o curso que quer, isso não há problema nenhum, foi tirar ao Porto, a Coimbra, a Lisboa, a Covilhã, qualquer lado, foi tirar o curso e depois regressa. Regressa se houver emprego, se não houver emprego não regressa, por mais que queira, e é isto que tem acontecido em diversos distritos do interior, designadamente neste distrito. Portanto, a gestão da economia, a captação de investimento, a discriminação positiva do Estado nos apoios às regiões menos desenvolvidas, mais atrasadas, é a pedra de toque, é absolutamente nuclear para nós conseguirmos reduzir estas assimetrias regionais. Portanto, ao nível das competências, ao nível das finanças regionais, tem de haver para as regiões regras muito apertadas para todo o passivo, ou seja, regras muito apertadas para o passivo bancário, ou seja, muita pouca capacidade de endividamento e muitas regras também a apertar relativamente às dívidas a fornecedores que muitas câmaras no passado deixaram de disparar. Portanto, esta, por exemplo, para mim, é uma regra absolutamente essencial. Se as finanças regionais não forem muito apertadas e uma lei muito rigorosa, se não for, o modelo que me apresentarem em legislação, voto contra. Aí voto contra de caras, porque se já temos um país com uma dívida pública brutal, se ainda vamos criar aqui mais este problema, então o país está condenado totalmente para o seu futuro. Portanto, aqui está uma condição que para mim é absolutamente essencial. E a forma como se constrói as finanças regionais, em minha opinião, devia ser com o município
a região, o Estado, a receber uma percentagem de todos os impostos que são criados, são recebidos na região. Agora, em que percentagem? Isso depende das competências. As competências é que vão determinar para onde é mais alocado dinheiro aqui ou dinheiro acolá, em função daquilo que os diversos patamares de decisão precisam para levar a cabo as suas competências. E depois, para lá disso, naquilo que for dinheiro que é levado ao organismo central, tem de haver um fundo de coesão que faz uma redistribuição e uma discriminação positiva para aquilo que são as regiões mais atrasadas, porque, obviamente, os impostos que se recebem na área metropolitana do Porto ou de Lisboa são de uma dimensão que não tem comparação com Évora, ou com Porto Alegre, ou com Beja, ou com Castelo Branco. E, portanto, é preciso que depois aqui façamos cá dentro aquilo que estamos sempre a reclamar na Europa. Estamos mais atrasados, portanto, precisamos que a Alemanha e a Suécia e a Dinamarca, não é, sejam contribuintes líquidos para que Portugal se adiante, ou recupere do atraso. É a mesma coisa à escala nacional. Temos nós, à escala nacional, de fazer rigorosamente a mesma coisa. Quanto à arquitetura orgânica, aquilo que vulgarmente se diz, se fala, são as 5 regiões. Portanto, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. As 5 regiões. Eu tenho algumas dúvidas sobre as 5 regiões, por causa da área metropolitana do Porto e da área metropolitana de Lisboa. Há quem diga que se, por exemplo, a região Norte englobar a área metropolitana do Porto, for tudo uma região só, que é uma questão de tempo, e o Porto começa a fazer a Vila Real e a Bragança e a Viana do Castelo o mesmo que Lisboa hoje faz ao país como um todo. Bom, da minha experiência, justamente presidente da área metropolitana do Porto, direi que quase de certeza que fará isso. Quase de certeza que fará isso. Eu tive uma guerra de todo tamanho, por exemplo, dentro da própria área metropolitana, quando procurei discriminar positivamente, dentro da área metropolitana do Porto, concelhos que estavam mais atrasados, relativamente a outros, a começar pelo meu, que era o mais desenvolvido. E abdiquei de muito dinheiro, inclusive, para mim até nem era muito, mas para aqueles concelhos muito dinheiro, no quadro da reabilitação do parque escolar, para concelhos mais atrasados. Agora percebi que a mentalidade não é essa, e eu acho que isso pode efetivamente acontecer. Assim sendo, a área metropolitana do Porto devia ela própria ser uma região, para que o resto da região Norte não sofresse, digamos assim, essa influência que pode ser negativa no modelo desenhado. Agora, não é bem ou 5 ou 7, que é capaz de ser o que está na vossa cabeça agora, ou 5 mais 2, a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Não é. Na prática, ou é 5 ou é 6. Porquê? Porque se nós formos a Lisboa e Vale do Tejo e retirarmos a área metropolitana de Lisboa, o que fica é muito pequenino. Por si só, não justifica uma região e teria de ser integrado, provavelmente, na região centro. Por isso, na prática, o modelo que eu entendo que deve ser debatido é se é 5 ou se é 6. Ou seja, são 4 mais 2 áreas metropolitanas. Há argumentos favoráveis para ambas as situações. Eu, enfim, acho que isso deve ser estudado. E, portanto, dito isto, eu gostava que Portugal fosse capaz de construir um modelo que eu fosse capaz de votar a favor. Não voto a favor da regionalização só porque é regionalização, porque considero que pode haver modelos errados que ainda são piores para Portugal do que aquilo que já hoje temos. Agora, se nós tivermos finanças regionais muito rigorosas, seguramente que ficamos mais perto disso. Porque se nós dizemos que um euro gasto, e dizemos quase todos, um euro gasto para a administração local é muito mais bem gasto e muito mais racional que um euro gasto para a administração central, e é verdade, então se houver a regionalização temos de ser coerentes e temos de dizer que a despesa pública pode baixar para o mesmo nível de serviço ou então melhora muito o serviço para o mesmo nível de despesa. E temos de ser coerentes com isto. E isto é que é muito difícil de se conseguir no país. E agora, para terminar, vou falar daquelas duas outras, e muito rapidamente, dos outros 2 estrangulamentos que eu falei há bocado, que é a reforma do regime e a questão da redução da despesa pública. A reforma do regime. Nós
vivemos num regime que nasceu em 1900 e dizemos normalmente que nasceu em 1974, verdadeiramente não nasceu em 74, nasceu em 25 de abril de 1976, que é a data em que é aprovada a Constituição da República Portuguesa, que está em vigor, com algumas alterações. Ora, portanto, nós temos praticamente 46 anos de regime, e o regime anterior, que caiu em 1974, quando caiu, de podre, tinha 41 anos, tinha menos que este. Tinha 41, porque foi a Constituição de 1933 que acabou, que criou o Estado Novo, que por sua vez acabou em 1974. A democracia tem capacidade de se regenerar, uma capacidade de se regenerar muito superior a uma ditadura. Porque a ditadura enquista muito mais rapidamente, sempre com os mesmos, ou então, quando os mesmos vão desaparecendo por força da lei da vida, são substituídos por outros parecidos. E, portanto, a ditadura, por natureza, enquista. A democracia, por natureza e em teoria, não devia enquistar, na exata medida em que as pessoas mudam muito. Os autarcas lá podem estar 3 mandatos, o Presidente da República só pode estar 2 mandatos, os deputados também só deveriam poder estar 2 ou 3 mandatos, e nós temos isso na nossa proposta de revisão constitucional, mas para já não é assim. E, portanto, mas mesmo não sendo assim, os grupos parlamentares vão mudando de legislatura para legislatura. Portanto, em princípio, a democracia tem, teoricamente, capacidade para se regenerar. Agora, a verdade é que nós olhamos para a situação em que o regime se encontra e verificamos que isto não é verdade. Ou seja, este regime está ele próprio também enquistado. Está ele próprio também cada vez mais entregue a interesses corporativos e a interesses individuais, sem que o poder político consiga ter a força necessária para ultrapassar os poderes fáticos que existem na sociedade. E por isso, nós vemos o descrédito em que as pessoas olham para a política, que as pessoas olham para os partidos, que as pessoas olham para as instituições, e, portanto, nós temos de ser capazes de fazer um conjunto alargado de reformas na nossa sociedade que consiga desenquistar aquilo que está enquistado, que deixe respirar aquilo que já não respira e que não se consegue mudar. Daí que seja preciso reformar o sistema político, fazer uma reforma a sério na justiça, fazer uma reforma a sério no Estado, seja na vertente de governação, que ainda agora estivemos a falar, seja na sua vertente de gestão e de funcionamento. Nós devemos, por exemplo, e é um esforço que tem sido feito, credibilizar o sistema financeiro. Também ele enquistou e prejudicou-nos o que nós sabemos que prejudicou. E devemos, naturalmente, fazer reformas que, no limite, prestigiem a atividade política e reforcem a governabilidade, que é cada vez mais difícil. Não estou a falar da governabilidade de haver maiorias ou não maiorias na Assembleia da República. A governabilidade é a força que o poder político democrático tem para se impor aos poderes minoritários. Porque em democracia as minorias são respeitadas, mas aquilo que se faz é a vontade da maioria. Quando é ao contrário, quando são poderes minoritários que conseguem ser mais fortes que o poder maioritário, nós viramos a democracia ao contrário. A democracia não é isso. E hoje assistimos muito. Pequenos grupos de interesse conseguem ter mais força que o próprio governo. E o que estou aqui a falar nem é deste governo, nem de outro governo. É do governo, no regime em que nós estamos. Por isso, temos de, e porque aqui eu pessoalmente não conheço regime melhor que este, ou dito de outra maneira, menos mau que este, é este o que eu conheço como menos mau, aquilo que é a nossa obrigação é fazer essas reformas. Ora bom, de todas estas reformas que eu enunciei, mais as que eu não enunciei, há uma que verdadeiramente pode alterar completamente a forma de governar o país e aproximar mais os eleitores dos eleitos e aproximar mais aqueles que decidem dos que sofrem, para o bem ou para o mal, as consequências dessa decisão. E isso é exatamente aquilo que tivemos a falar há bocado, a questão da regionalização. E por isso eu digo que a regionalização podia ser um abanão forte na credibilização do regime e na melhoria da governabilidade do próprio regime. Só que, repito, podia ser, será, desde que se consiga construir um modelo coerente, respeitador de uma série de coisas. Eu não estou a imaginar, por exemplo, relativamente à regionalização, só para dizer uma coisa, para as pessoas entenderem. Não estou a falar de um governo regional do Norte ou de um governo regional do Centro, da mesma forma que existe o governo regional da Madeira dos Açores. Não estou a falar disso. Eu estou a falar muito mais de uma autarquia maior
e não tanto de um governo regional. Eu não estou a pensar numa Assembleia Legislativa Regional para o Centro ou para o Alentejo. Eu estou a pensar numa Assembleia Municipal reforçada. É disto que eu estou a falar. Eu estou a falar numa junta metropolitana, numa junta regional, não num governo regional. Não vamos confundir as coisas. Estou a equivaler a região a uma autarquia grande. É isto que que é o pressuposto daquilo que eu estou aqui a dizer. E, portanto, nesta preocupação de credibilização do regime e de maior governabilidade, de maior defesa do próprio prestígio da ação política, era fundamental nós conseguirmos esta reforma, porque essa era a mãe destas reformas todas que eu estou a dizer. Não sei, não é que eu esteja muito otimista que isto se consiga, mas nós estamos aqui numa conferência, eu não estou aqui a dizer o que vou fazer amanhã, estou aqui a pensar convosco a questão da coesão territorial. Por fim, o último aspecto que vos referi há bocado, que é o problema da despesa pública. Portugal tem, como sabem, a despesa pública em Portugal representa valores muito próximos dos 50% do produto interno bruto, não sei, este ano não sei, nem orçamento há, mas ela deve andar, neste momento, aí à volta dos 48% do produto interno bruto. Portanto, isto significa muito Estado na vida das pessoas e muito Estado na economia, e, portanto, nós deveríamos fazer um esforço de redução da despesa pública, ao mesmo tempo de redução ou de eliminação do déficit público, que é o que nos permite depois reduzir também a dívida pública, que neste momento anda na ordem dos 130, 120 e muitos % do produto, quando os critérios de entrada no euro, lá atrás, que nós tivemos de cumprir, diziam que a nossa dívida pública não podia exceder 60% do produto interno bruto. Já vai em perto de 130% e é o segundo pior de toda a Europa. Portanto, só para termos uma noção da gravidade do que estamos a falar. Ora bom, eu acho que é possível ajudar à redução do déficit e da própria despesa pública, e leia-se aqui redução da despesa pública, não estou a falar em termos nominais, é muito difícil, estou a falar em termos relativos ao produto, ou seja, se é 48, depois passar para 47, 47 para 46, 46 para 45, não a redução nominal, porque, enfim, com a inflação isso tornava-se praticamente impossível e podia paralisar muitos serviços. E, portanto, reparem, se nós tivermos uma fatia muito grande do orçamento entregue aos municípios e às regiões, com uma lei muito rigorosa, como já hoje em grande medida existe para os municípios, aquele dinheiro é gasto e é investido de uma forma mais capaz, porque está mais perto do problema, e ao mesmo tempo não podem resvalar depois empréstimos e dívidas a fornecedores, porque é a própria lei que não deixa. Portanto, uma grande fatia do orçamento de Estado Nacional fica enquadrado por uma lei que não permite o despesismo e a incompetência da Administração Central que nos trouxe para este patamar de endividamento. Porque quando eu falo em 130% do produto da dívida pública, se as autarquias não devessem nada à banca, zero. Imaginemos que as autarquias, as câmaras municipais não deviam um tostão, nenhuma devia nenhum tostão à banca. Então Portugal não tinha uma dívida global do Estado de 130%. Isso não tinha. Tinha menos. Mas sabem quanto é que era? Era 128. É para se perceber que realmente toda a obra feita pelo poder local, e embora tenha havido ao longo da história câmaras muitíssimo mal geridas, não conta para o Totobola, o que conta é realmente o global do poder autárquico. E o poder autárquico foi capaz de fazer toda esta obra com um nível de endividamento reduzidíssimo. Vamos ver o que fez o poder central. A administração central atirou-nos com a dívida pública para 130%, e o nível de desempenho da administração central é muito inferior em termos relativos àquilo que é o nível de desempenho do poder local desde o 25 de Abril até hoje, poder local democrático até hoje. Por isso eu digo que se nós dermos as competências às autarquias, que se nós dermos as competências às regiões, se enquadrarmos com uma lei de finanças regionais e de finanças locais muito rígida no que concerne ao endividamento, nós deixamos menos dinheiro disponível para quem não sabe gerir, que é a administração central. É por isso que, e fica aqui a fotografia que eu aqui deixo, é por isso que eu entendo que este era um passo, se fôssemos capazes de dar, um passo absolutamente vital para termos um país mais equilibrado. Não vamos ter aqui a BMW em Porto Alegre, nem vamos ter a Volkswagen na Guarda, embora lá em Mangualde já é a Citroën. Mas
assim tanto nunca conseguiremos. Mas conseguimos, pelo menos, inverter aquilo que temos vindo a fazer, desde o 25 de Abril até hoje, que é talvez o maior falhanço do regime de 25 de Abril até hoje, é talvez isto, as assimetrias regionais. Estamos muito mais assimétricos do que estávamos há 50 anos atrás e, portanto, pelo menos, conseguimos começar a inverter e a caminhar em sentido contrário e ir aprendendo com o caminho que estávamos a fazer. Portanto, resumindo e concluindo sobre esta matéria, votei há 20 e tal anos contra e convictamente contra. Reconheço que nestes 20 e tal anos aconteceu muita coisa e o país ficou ainda pior. Está visto que assim não resolve, é cada vez pior. Nem o Tribunal Constitucional se consegue passar para Coimbra, que eles votam contra, não se consegue fazer nada. E, portanto, seria ótimo se conseguíssemos encontrar um modelo de descentralização com capacidade política, no fundo é isto, descentralização e desconcentração com capacidade política, que invertesse esta tristeza que é nós termos realmente um país em que já algumas terras do litoral se queixam do mesmo que as do interior. Porquê? Porque efetivamente já não é um problema de litoral interior, é um problema de excessiva concentração nas áreas metropolitanas, designadamente na maior delas. Muito obrigado.